Bom, eu resolvi sentar aqui para contar para você um pouco como que é a minha jornada empreendedora, né? Hoje eu tenho 25 anos e eu me sinto um empresário muito grande, forte. Às vezes a pessoa acha que para que alguém seja visto como um grande empresário, ela tem que sempre aparecer com blazer, com uma gravatinha, ou tá sempre vestido lá com um tênis social, né? Só que, na verdade, isso é o que você vê por fora, né? E um empresário de verdade é feito pelo que tá dentro, né? E principalmente da cabeça. Então existem muitos conteúdos que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo para você, que me ajudaram e contribuíram para que a minha jornada de aprendizado, de amadurecimento também fosse tomando forma e que eu acredito que pode ajudar você também de alguma forma, né? Então o objetivo desse vídeo é que você me conheça, você entenda a minha trajetória, você não compare com a sua, mas você veja que tá todo mundo na luta, sabe? E que tá todo mundo... que tá difícil para todo mundo, né? Então esse vídeo vai ser bem cru assim, sem corte nenhum. Então não reparem ali atrás, eu tô aqui na sala, na minha varanda, bem tranquilo, tem uma árvore aqui na frente, super gostosa. E minha TV, meu banheirinho, e lá atrás as coisas que eu gravo pra vocês. Então tem alguns vídeos aqui do canal que são mais produzidos e que você consegue ver que eu sou um grande empresário pela imagem. Mas eu acho que a pessoa ela é muito mais determinada por quem ela é e pelo que ela fala, né? Eu tô aqui com meu cafezinho com leite. Eu amo café com leite. Inclusive tá aqui, ó. Café porque ser adulto é complicado, né? Acho que tá espelhado aí pra você. Mas é bem complicado. Eu não sei qual é a sua faixa etária, não sei qual é a sua idade que tá aqui me assistindo. Então comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas vamos lá, né? Então, desde a minha infância, inclusive teve um vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre a nova empresa que eu tô fundando. E eu falei um pouco sobre como foi essa minha jornada empreendedora. Eu vou entrar em mais detalhes agora. Então, desde a minha infância, eu sempre tive... A minha família sempre veio de uma fase muito muito confortável. A gente não passava necessidade, mas a gente também não tinha abundância, né? Então não faltava comida pra gente comer, mas a gente não podia, sei lá, comer duas vezes. Ou comer um prato muito cheio, né? Porque tinha que sobrar pra janta, ou tinha que sobrar pra amanhã, ou enfim, né? Ou simplesmente por os nossos pais também serem sempre muito policiados nesse sentido de economia, né? E esse assunto ele é muito interessante porque, por exemplo, a forma como você é criado, ela vai determinar e vai espelhar na forma como você reage na sua vida adulta. Então, por exemplo, eu tô tomando café com leite. E eu lembro que leite era uma coisa que a gente tinha pra tomar, claro, mas não era abundante. Eu não podia tomar um café com leite a hora que eu queria, sabe? Era de manhã ali no café da manhã, mas se eu quisesse tomar à tarde, como eu tô fazendo agora, que são... Alexa, que horas são? São 16h11. São 16h11 de uma quarta-feira simples. E eu posso tomar o meu café com leite, né? Então por que eu tô falando isso? Porque parece ser bobo, mas tem uma proporção muito grande e reflete em coisas muito grandes também. Porque a forma como você é criado, e às vezes você reproduz essas crenças que são enraizadas na sua cabeça, né? Então, a crença de que você vai no mercado, que você precisa sempre comprar o mais barato, né? Que você precisa sempre buscar pela marca que é mais em conta e não a marca que você quer ou a marca que é mais gostosa, talvez. Então, a gente carrega isso para nossa vida adulta, né? E algumas crenças, elas te limitam de uma forma que quando você se torna adulto, você não quer mais ter esse limite na sua vida. E aí você começa a trabalhar com excessividade, né? E isso aconteceu muito na minha vida. Por exemplo, hoje eu vendi os meus carros. Eu tinha carro, né? Hoje eu não tenho carro. Porque eu fiz essa opção por estar passando por um momento financeiro um pouco complicado. Eu confessei isso pra vocês no último vídeo, acho que não tem problema nenhum a gente abrir essa sinceridade, né? Falar, putz, cara, tá difícil, não tá mil maravilhas, por que a gente vai fingir na internet? Inclusive, o objetivo de eu ter começado a vlogar aqui a minha vida no YouTube é essa. É passar pra vocês uma realidade de dificuldade, de luta, e que você saiba que, porra, cara, tá difícil pra caralho aí pra você, mas tá difícil pra caralho pra mim também. Tá difícil pra caralho pra minha amiga, que tá pensando em comprar morango e vender na praia, vender torta de morango. Tá difícil pros meus primos, que tem um negócio de bebidas, de depósito de bebidas, e estavam com dificuldades também ali nas vendas e tal. Então, cara, tá difícil pra todo mundo, né? E voltando na ideia da crença limitante. Então, existem coisas que você é privado na sua vida, não privado, mas que assim,
eu nunca fui privado de nada. Eu não quero que esse vídeo soe como uma reclamação, né? Tá fazendo barulho porque aqui perto tem uma rodovia, né? Então eu não quero que esse vídeo soe como uma reclamação. Eu sou eternamente grato. Minha família sempre teve carro. Nunca foi uma Range Rover ou uma Hilux, mas era um Golzinho que levava a gente para todos os lugares que a gente queria e que a gente ia visitar nossos familiares em Maricá, em Niterói, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente ia para Campos dos Goytacazes, que é no interior do Rio de Janeiro. São 6 horas de viagem no Golzinho lá do meu pai. Então, extremamente grato por tudo que o meu pai sempre lutou para poder contribuir pra gente. Por mais que eu não fosse o melhor do mundo, não faltava nada, né? A gente nunca estudou, eu nunca estudei em escola particular, mas eu fiz cursinhos. Minha mãe buscava cursinhos gratuitos para que eu estivesse sempre em movimento, né? E nesse vídeo anterior aqui do canal eu falei sobre a importância de estar em movimento, né? Então, essas crenças, e aí na minha vida, né, como eu sempre andei de Golzinho, quando eu cresci, eu queria andar de BMW, andar de Mercedes, andar de Land Rover. Então, esses sempre foram meus objetivos que foram me levando a sonhos muito grandes, né? Então, esses sonhos que foram se materializando cada vez mais forte na minha cabeça, isso foi me formando como uma pessoa que queria ganhar muito dinheiro. Então, desde jovem, eu percebia que eu contei isso no último vídeo. Cara, você tem que assistir o último vídeo. Se você não assistiu ainda, entra aqui no meu canal. Vou deixar passando aqui algum card, mas entra também no meu canal pra você assistir. Que é o vídeo que eu falo como eu cheguei a ganhar 30 mil reais por mês e até muito mais do que isso. Trabalhando com a internet. Como foi esse processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, desse resultado ter caído e eu trabalhar pra ele levantar. Então, foi um vídeo, assim, que vai te agregar muito também. E eu contei bastante detalhes daqui da minha história. Mas, enfim... E aí, isso foi se materializando em mim como uma pessoa de que queria ganhar mais dinheiro, e eu percebi que o caminho para fazer isso seria me tornando empresário. Então eu comecei a estudar vários empresários de sucesso, tanto do Brasil quanto internacional. Comecei a ver o que eles faziam, né? Qual que era o propósito deles, o estilo de vida. Vi que eles viviam muito melhor. E não adianta a gente ser hipócrita, tá todo mundo atrás de dinheiro. E eu não acredito que o dinheiro traz felicidade, mas eu acredito que o dinheiro ele traz pra gente sentimentos, né? E sentimentos nos trazem felicidades. Então, por exemplo, se você, cara, tá desesperado, se cortou em casa, tá com problema, se você tiver dinheiro, você vai direto para um hospital particular. Então, olha esse benefício, né? Se sua mãe tá doente, você tem dinheiro para cuidar dela. Se você tá com fome, você tem dinheiro para comer. Então, sim, o dinheiro ele é um mecanismo que te leva a sentimentos, né? Então, sei lá, você tá triste, porra, você faz uma viagem para Paris, cara... Olha que maravilha, você vai continuar triste? Seu sentimento vai mudar, não adianta, você vai acessar outro ambiente, você vai acessar outras pessoas, e isso vai contribuir para o seu bem-estar. Então, sim, o dinheiro, ele é uma ponte para que você tenha uma vida confortável e tranquila. Inclusive, isso é bíblico, tá? Não sei se você já estudou a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia com um outro olhar, né, com um olhar mais amadurecido, de comportamento humano, de como isso reflete na nossa vida, em valores que não são só valores religiosos, mas também são valores filosóficos, né? De como as pessoas vivem a vida delas, de como você... Enfim, é um estudo muito bacana. Se quiser eu posso orientar depois para vocês, só vocês pedirem aqui embaixo. E nesse estudo mostra que Salomão, né, um dos principais personagens ali da Bíblia, foi uma pessoa extremamente rica, dona de terras, que ele pedia a Deus abundância, né? Então a Bíblia trata a riqueza de uma forma histórica. O que acontece é que a sociedade brasileira foi induzida a odiar os ricos, né? Então existe muito esse comportamento de que quem é rico não presta. Por que não presta? Porque a pessoa tem mais recursos do que você, tem uma vida melhor do que você, um carro melhor do que você, uma casa melhor do que você, ela acessa sentimentos que são melhores, que você queria acessar às vezes e você não pode acessar. Então, essa mentalidade do brasileiro de que odiar rico é uma coisa ok, isso é algo que eu tive que quebrar muito por conta própria, uma crença da minha família, porque... Como eu falei, nós somos induzidos a escolher o mais barato do mercado, a usar o copo de requeijão em casa e deixar o copo bonito para visita, né? Então isso são crenças que vão te fazendo viver prolongadamente na escassez. E eu sempre fui uma pessoa que vibrei muito fora da escassez. Então quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro, eu comecei a levar a minha família para comer bem, eu comecei a acessar lugares diferentes, a acessar restaurantes mais caros.
Por quê? Porque isso vai te permitindo vibrar nessas frequências e você começa a sair de escolher o mais barato do mercado para o que você quer comer, o que você acha mais gostoso, né? O que você fez o melhor marketing, te conquistou e você quer comprar só por isso. Então você começa a escolher as coisas não pelo preço, mas pelo valor, pela qualidade. E viver nesse estado de vida, cara, é muito bom, é perfeito. Quando você acessa isso, você não quer nunca mais poder acessar isso, né? Então você muda literalmente a sua mentalidade. E aí você começa a aprender sobre formatos de como ganhar dinheiro, de como fazer dinheiro, de negócios, de como criar negócios bem-sucedidos, né? E um dos meus primeiros negócios que eu criei foi vender empadão, né? Isso foi depois de eu ter tentado dar aulas de inglês. Eu já contei também essa história no vídeo anterior. Depois você assiste lá, que é muito bacana. Então, com 15, 16 anos, eu tentei dar aulas em cursos de inglês, aulas particulares, na verdade, por conta própria. Tinha criado meu material, já era um moleque extremamente autodidata. Porra, eu lembro que naquela época, cara, eu tinha sonhos que eu achava que eu ia conquistar em 2 anos. E até hoje eu não conquistei e eu sei que vão estar muito longe para conquistar. E os sonhos vão mudando, né? Como eu falei, a vida ela é volátil, ela não é estática. Então, se hoje você acha que a sua vida tá perfeita, pô, tá tudo funcionando bem, graças a Deus, tô aqui numa zona de conforto. Se prepara. Se prepara que a vida vai te dar uma rasteira, as coisas vão mudar do nada, você não vai entender. E se você lutar contra a mudança, isso vai ser prejudicial para você. O que você tem que fazer é se adaptar. Quem não se adapta, morre, né? E isso é um exemplo clássico. Por exemplo, a empresa Blockbuster era uma das maiores empresas do mundo em locação de filmes e tudo mais, de videocassetes, que era naquela época lá de 2000 ano que cortou, né? Então, a empresa Blockbuster, que foi uma das empresas que não se atualizaram, não se adaptaram e, consequentemente, morreram, foram engolidas pela Netflix, né? Então, essa é a importância de você se adaptar às diversidades que aparecer na sua vida, senão você vai ser engolido por elas, né? E aí você pode ser engolido de uma forma que você vai fracassar financeiramente, que você vai fracassar psicologicamente, né? Então, puta, cara, assim, esse papo é muito complexo, eu acho que vale um vídeo inteiro só sobre ele. Tá, e aí eu fui entrando, comecei a acessar esses novos ambientes, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, né? E aí o meu primeiro negócio foi a tentativa de dar aulas de inglês, não deu certo. O segundo negócio foi eu vender empadão. Gente, eu aprendi uma receita de empadão maravilhosa na internet. E tudo sempre foi assim, criando de casa, né? Como eu não tinha recursos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como pedir que os meus pais financiassem alguma coisa pra mim, né? Eu não tinha um nome bom pra pedir um empréstimo, porque eu ainda era menor de idade. Então eu sempre fui dando esses pulos ali por conta própria pra fazer acontecer. Eu sempre falei assim, cara, não é possível. Eu vou começar com qualquer jeito. Se eu tenho uma pedra, eu vou pegar essa pedra, vou fazer 2 pedras, vou fazer 3 pedras, 4 pedras, vou construir depois um castelo. Então eu sempre tive esse pensamento de que se eu não tenho, eu faço do jeito que eu tenho, do jeito que dá hoje, para que eu consiga atingir resultados e fazer do jeito que eu quero, né? Então esse sempre foi o meu pensamento. E tá, torta de frango, cara, uma delícia, todo mundo amou minha torta de frango, parentes, vizinhos, todo mundo elogiando e tal. Não consegui vender. Não vendia nenhuma torta de frango, não saía para vender, não fazia nenhuma estratégia de venda. Então, eu sempre fui muito cabeça e criativo, mas eu sempre fui muito ruim em vendas. Embora eu soubesse que as vendas eram o que me fariam ganhar de forma escalável e ter uma vida tranquila, né? Uma vida financeira estável. E aí, cara, por não saber sobre vendas, eu não conseguia engatar um empadão, eu não conseguia captar nenhum aluno novo, porque eu achava que era simplesmente falar, gente, estou vendendo empadão, e as pessoas iam querer comprar, né? Então eu não entendia sobre técnicas de venda, sobre gatilhos, sobre copyright, sobre comunicação persuasiva, nem nada disso. Eu ainda era muito cru. E aí não deu certo o empadão, né? Então foi mais uma coisa jogada assim fora. Terceira tentativa foi venda de cesta básica, né? Então houve um momento que aqui no Rio de Janeiro, meu pai, ele conheceu um lugar que vendia cestas básicas baratas, que a gente começou a consumir, né? Cesta básica, porque era mais barato, vinha uma quantidade boa de alimentos, então dava pra gente passar o mês tranquilo. Então, pra você ver como sempre foi assim, nós nunca passamos necessidade, graças a Deus, mas sempre foi uma vibração na escassez, né? Então, e aí nesse negócio das cestas básicas eu vi uma oportunidade. E eu falei assim, cara,
tá aí. Eu acho que a gente pode pegar essas cestas básicas, que eram muito baratas mesmo em comparação aos preços de mercado, e a gente pode acrescentar um valorzinho a mais nessa cesta para que a gente tenha uma margem de lucro. Olha isso, meu pensamento, na época com 17 anos. E a gente pode adicionar um valor a mais para que a gente tenha uma margem de lucro, a gente consegue retribuir e vender essa cesta básica aqui na nossa região, né? Vender aqui para os vizinhos, pessoas aqui ao redor e tal, e fazer um dinheiro com isso. Aí eu montei planejamento, montei custo, fiz precificação de compra da cesta básica, quanto que a gente teria que vender para ter lucro, quantas cestas teriam que sair no mês para a gente ter margem ali de equilíbrio, né? Então você vê, com 17 anos eu ainda não tinha entrado na faculdade, eu já era cabeça, já pesquisava sobre muita coisa, sobre formação de negócios. Só que existem assuntos que você precisa amadurecer muito, né? Então, não era que ia dar certo lá nas cestas básicas. Eu sempre fui tentando. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tentado tanto antes quanto eu tentei, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu não teria o conhecimento que eu tenho. Hoje eu não fundaria uma empresa em apenas 2 meses com tudo estruturado, né? Então, tudo que você passa na sua vida vai te guiando de uma certa forma. Toda experiência, cara, por mais positiva ou por mais negativa que seja, essa experiência, ela vai te contribuir de alguma maneira, ela vai te fortalecer, ela vai te passar um conhecimento, ela vai te dar uma lição, ela vai te fazer não errar novamente. Isso é muito importante, né? Porque se você erra uma vez, você aprende como consertar esse erro. Mas se você não tá errando, né? Se você não tá consertando esse erro, permanecendo nele, você nunca vai avançar. Então, são mentalidades que você vai adotando, são pequenas viradas de chave que vão dando na sua vida. Opa, se isso aqui não dá certo, vou fazer desse jeito, né? E aí, das cestas básicas foi dando certo. Só que começou a entrar um problema, e aí vem os desafios da vida que a gente fala, né? A gente acha que vai ser sempre tudo muito perfeito, e a gente acha que vai ser sempre tudo no sentido de: porra, eu vou fazer, vai dar certo, vai ser perfeito, vai ser um sucesso aqui de primeira. Só que não foi isso que aconteceu, né? Então a gente começou a divulgar mais cestas, começamos a fazer venda. Só que como a gente estava atendendo também um público que era uma classe social mais baixa, a galera não tinha dinheiro para pagar a cesta e pedia para pagar depois, né? Então a gente começou a liberar ali: vizinho, fulano, sei que, conhecido e tal, amigo, muitos anos conhecido e tal, vamos... deixa pra pagar com 30 dias, e aí com isso a gente começou a tomar calote, a gente começou a ter problemas, então tiveram cestas, umas 5 que não foram pagas, né, até hoje, as pessoas consumiram e não pagaram, e aí começou a se tornar desgastante, ter que ir comprar as cestas, que era um pouco distante. O meu pai, já que não tinha essa mentalidade empreendedora como eu tinha, de um sonho, de construir, de fazer, já foi desanimando, já foi, porque eu dependia dele, né, do carro dele pra gente ir lá fazer as compras. Então, também não deu certo, né? Eu desisti, aí fui fazer faculdade nessa época, né? Passei no Enem com 100% de bolsa. Então, você vê, eu nunca nem estudei pro Enem e conseguia passar nas provas. E até na época do meu colégio, cara, né? Eu não falo isso nem me gabando, mas eu falo isso hoje adulto, percebendo que naquela época isso era um sinal positivo, né? Que isso era, porra, esse garoto é prodígio. Então, eu não estudava para as provas de matemática, eu tirava 10, tirava 9, as pessoas sentavam do meu lado para colar de mim, porque eu simplesmente pegava, sentava, fazia e dava certo, né? Até no terceiro ano, eu lembro, para me formar em física, cara, uma matéria super chata, complexa, que eu não estudava, eu peguei um dia, sentei, estudei, entendi tudo, passei. E até hoje a galera pergunta: Igor, como é que você fez isso? Meus amigos ficaram presos lá na matéria de física, numa matéria de log de matemática, e eu sempre conseguia passar. Por quê? Porque eu dava meus pulos, eu achava mecanismos para acelerar aquele resultado, né? Então eu sabia que se tinha uma prova de física, cara, eu não precisava ficar 2 meses estudando para aquela prova de física, porque aquilo era perca de tempo. Eu fazia outras coisas durante esses 2 meses. E aí, quando chegava na semana, 2 dias antes da prova, eu criava um mecanismo para estruturar toda a matéria que ia cair e pum, eu entendia aquela matéria, né? Eu não decorava e tal. Tinha coisas que tinha que decorar, mas eu principalmente entendia ali o conceito das coisas. Então, essa forma de buscar sempre mecanismos para solucionar problemas sempre foi uma coisa muito enraizada na minha cabeça. E é até engraçado, porque eu tô percebendo isso agora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, completamente natural, completamente sincero, passando essa mensagem para vocês, né? Então, essa é uma jornada de autodescoberta também. E essa jornada de autodescoberta, ela é eterna. Eu aqui nos meus 25 anos, que acho que já vivi muita coisa e achava antes que sabia o mundo inteiro, hoje vejo que eu não sei nada, vejo que eu não vivi nem, sei lá, 5% do que eu ainda posso viver, de experiências que eu ainda vou ter na minha vida.
né? Então, é basicamente isso, né? A história das cestas básicas. Então, teve aí a tentativa de pegar os primeiros alunos, teve a tentativa do empadão, a tentativa das cestas básicas. Aí eu passei no Enem, entrei na faculdade de contabilidade, consegui um emprego numa empresa gigantesca, que é o sonho de muita gente trabalhar, na Confederação Brasileira de Futebol. Comecei a trabalhar com futebol, não entendia nada de futebol. Foi muito por acaso, porque eu fui chamado para entrevista, não disseram na entrevista qual que ia ser o cargo, e muito menos qual que seria a empresa, né? Eu sabia só que era para jovem aprendiz. Então eu tava ali com os meus 18 anos, entrando na faculdade, já tava tentando ganhar dinheiro, não tava dando certo. Falei, cara, foda-se, vou pro mercado de trabalho, né? É o que dá, é o padrão que as pessoas seguem, que a comunidade indica, que a sociedade orienta para que uma pessoa que está saindo da adolescência e entrando na fase adulta faça, né? Então, nessa fase da vida, além da gente estar descobrindo a vida, a gente meio que tem que descobrir isso. Porra, o que eu vou fazer para sempre da minha vida? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? E não existe para sempre, né? Eu tô aqui com meus 25 anos e, pô, quando eu tinha 18 eu achava que eu ia fazer uma coisa para sempre. Mas hoje não. Hoje eu sei que quando eu tiver 30 eu posso estar trabalhando com uma empresa completamente diferente. Porque o que importa é você amadurecer na jornada e você criar você como profissional. E quando você cria você como profissional, você cria suas oportunidades de trabalho, você cria suas oportunidades de enriquecer. Enfim, essa jornada é muito bacana. E quem tá nela, quem já participou dela, ou se você é muito novo, ainda não entrou nela, se prepara pra isso, porque ao mesmo tempo que, cara, vai ter dias que você vai... Hoje mesmo eu já chorei. Quarta-feira, hoje, eu sou uma pessoa que pareço extremamente equilibrado, extremamente feliz quando eu ligo uma câmera, porque pra mim eu descobri ser terapêutico, falar aqui, gravar um vídeo. Não falar com uma câmera, mas sabendo que eu tô nesse momento aqui falando com uma câmera, mas que eu estarei ao mesmo tempo falando com centenas e milhares de pessoas que, sei lá, vão assistir esse vídeo. Ou se 2, 3, 5, 10 pessoas assistirem esse vídeo, já vai ser incrível. Vai ser como se eu estivesse numa sala com 10 pessoas conversando e compartilhando histórias e conhecimentos de vida, né? Então tá, e aí eu entrei na faculdade, veio essa oportunidade de trabalhar com a CBF. Eu fui crescendo, comecei como jovem aprendiz, fui crescendo, me destacando, sempre com essa cabeça de empreender, né? Então eu me tornei um intraempreendedor. Inclusive esse termo é muito interessante, engraçado não sei porque eu falei engraçado. É interessante, né? O intraempreendedor é aquela pessoa que tá na luta e na dedicação para crescer dentro de uma organização, né? O empreendedor, ele tá criando uma organização, mas o intraempreendedor é um perfil que existe muito forte e as pessoas não falam, às vezes não olham nisso, né? Então eu conheci esse termo quando eu entrei lá na CBF e foi uma coisa que eu comecei a trabalhar muito. Então essa minha cabeça de sempre crescer, de sempre... Não, e nunca foi... Claro que foi sempre ganhar mais dinheiro, mas nunca foi só de, tipo, ostentar, porra, eu ganho 10 mil reais por mês. Não, foi de, tipo assim, ganhar mais dinheiro pra que eu dirigisse um carro confortável e pra que no final de semana eu levasse a minha mãe pra comer o que ela quisesse e levar o meu sobrinho pra assistir o filme que ele quisesse. Então sempre foi sobre o que o dinheiro proporciona, né? E eu via lá os chefes, as pessoas grandes, pô, 20, 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, tinham um carro do ano, viajavam pra Disney, viajavam uma vez no ano para internacional, tinha o melhor iPhone, tinha um MacBook, tinha uma vida muito boa que a gente não inveja, a gente questiona, né? Então quando a gente tá descobrindo a vida, você fica assim, porra, como é que esse cara dirige esse carro aí? O que ele fez para estar dirigindo esse carro, né? E eu acho que partir esse ponto de questionamento, de curiosidade dentro de mim, é o que fez com que eu fosse entendendo a vida, né? Buscando mecanismos para soluções, né? E tudo mais. E essa cabeça de buscar sempre mecanismos para soluções foi o que me fez crescer dentro da CBF. Então, em 4 anos, eu comecei como jovem aprendiz. Em 4 anos, eu já estava viajando o mundo como administrador da seleção, participei das Olimpíadas em Tóquio, a gente inclusive ganhou, né? Foi o meu maior marco lá dentro da CBF em 4 anos que eu fiquei, mas foram 4 anos incríveis. Foram 4 anos em que eu conversei com pessoas que me agregaram muito valor, que eu estive com pessoas do meu lado que me ensinaram muito sobre humanidade, sobre gestão de pessoas, sobre crescimento, sobre mentalidade, sobre resiliência, né? Eu sou eternamente grato ao Betão, é um grande amigo
eu com meus 23, 22 anos, ele com 60 anos, a gente tinha uma sintonia incrível, porque eu via tudo que aquele cara já tinha passado e passava na vida, me espelhava, e ele via que, porra, eu tinha 22 anos, mas eu tinha uma cabeça igual a dele de 60, né? Que homens igual ele com 60, 50 anos, às vezes não tinham a cabeça. Então a gente trocava muita ideia enriquecedora. Também teve o Branco, que o Branco foi... Pô, o Branco é campeão mundial, jogou Copa do Mundo, jogador de futebol, ganhou a Copa do Mundo em 1994, eu não era nem nascido. Então as experiências que eu tive ao lado do Branco foram 3 anos ali trabalhando junto, que a gente se tornou grandes amigos, somos até hoje, né? Claro que o contato afasta pelo vínculo profissional, mas a amizade permanece, o carinho, as experiências. Então, assim, com o Branco eu acessei pessoas muito ricas, o Branco mesmo é muito rico, então eu comecei a ir em apartamentos de frente para a praia, que ele tinha um apartamento de frente para a praia e chamava os amigos do trabalho, então a gente ia fazer resenha no apartamento dele, de frente para a praia da Barra da Tijuca, então um apartamento avaliado em 5, 6 milhões de reais. Então quando você começa a acessar esses ambientes, cara, não adianta, os seus olhos, isso daqui é o espelho da sua alma, então isso começa a refletir dentro de você de formas inimagináveis e você pensa assim, cara, eu vou alcançar essa porra aqui, eu vou fazer isso também. Se esse cara chegou nesse nível de patamar, é isso que eu quero chegar, entendeu? Eu não quero viver na comunidade com medo do tiroteio que tá acontecendo e da minha mãe morando numa casa de tijolo, sabe? Cara, não tem problema nenhum quem é feliz e quem tá nessa. Eu tenho certeza que tem muita gente feliz nessa, mas eu não me conforto com pouco, né? Eu acho que existe até um filósofo austríaco, Sigmund Freud, eu venho citando ele repetidamente porque essa jornada de autodescoberta entra muito nisso, né? Nós somos seres desejantes, é isso que ele fala. Então, a gente tá sempre querendo um celular novo, a gente tá sempre querendo uma roupa nova, a gente tá sempre querendo ir num lugar novo, comer uma comida nova, viajar para um lugar novo. Então, isso é natural do ser humano. Então, eu sempre quis buscar acessar isso, um apartamento de frente para a praia, andar de Land Rover. Eu dirigia a Land Rover do Branco, né? Então, ele me fez hoje, na época que eu vivia tudo isso com ele, se eu tivesse, cara, muita coisa legal aqui na cabeça. Se eu tivesse esse conhecimento na época, eu teria feito valer muito mais a pena, porque eu não fazia valer tanto a pena, né? Eu vou te explicar isso agora. Por quê? Porque, como é que eu posso falar isso? Hoje eu entendo que a minha mentalidade foi moldada e eu sou eternamente grato ao Branco e ao Betão e a tudo que eles me permitiram acessar. Então você ir num restaurante, num jantar, e você pagar R$2.000 num jantar, como se fosse uma blusa da Renner que você tá comprando, isso te faz expandir a mente, né, cara? Enquanto tu luta pra ganhar R$2.000 por mês, pra pagar tuas contas que estão atrasadas, o cara vai num jantar e paga R$2.000 pra ele, pros amigos dele, pra família dele, pra quem ele quiser. Então quando você começa a acessar isso, você fica assim, cara, eu quero viver isso. Eu não quero ter que depender do cheque especial mais. Eu não quero ter que controlar o meu cartão de crédito do meu limite do mês que vem. Eu não quero mais viver essa vida limitada e presa e acorrentada, né? Então, isso é muito legal. E aí, a partir disso, que eu fui crescendo na CBF, eu fui ganhando muito dinheiro, eu fui acessando esses ambientes, eu fui acessando essas pessoas que foram formando a minha mentalidade. Tem também a Cláudia, né? A Claudinha era minha gerente, é uma mulher super linda, super chique, super estilosa, que eu admiro ela. Eu falo pra ela que eu realmente admiro muito ela, porque ela como profissional, ela sempre foi muito resiliente, como pessoa, ela é extremamente generosa, né? Então, embora ela tenha uma riqueza absurda, ela seja casada com um cara que é multimilionário, isso nunca fez com que ela entendesse ou pensasse em algum momento que ela é melhor do que alguém. Então, assim, ela é uma daquelas pessoas que tem um imã magnético que te prende, que você quer abraçar e botar num potinho. Né? Essa é a Claudinha, que também contribuiu muito para minha mudança de mentalidade. E aí, durante esse processo que eu tava lá na CBF, vivenciando tudo isso, acessando tudo isso, o meu salário, claro, era muito menor do que toda essa galera, embora eu estivesse ali na ambientação deles, né? Eu era o assistente, o suporte ali, para ajudar eles a operacionar tudo. E aí, com todo esse acesso, eu fui assim, cara, como é que eu posso enriquecer? Né? E aí foi levantando esse questionamento na minha cabeça. Como que eu posso ganhar mais dinheiro, né? O meu salário era R$2.500, R$3.000, eu falava, porra,
se eu quero chegar no salário do fulano, eu não vou falar o salário de ninguém aqui, tá? Então, esses personagens que eu acabei de citar, que foram importantes da minha história, nenhum salário que eu vou falar é remetente a deles, tá? Mas eu via lá a pessoa ganhando, sei lá, 15 mil. Mano, 15 mil. A pessoa tá há 30 anos dentro da empresa. Ó, mais um. Pra virar supervisor. Pra ficar sendo mandado por um monte de gente. Pra não ter autonomia nenhuma. Eu falei, cara, eu amo essa galera, eu amo tudo que eu tô acessando, eu amo essa ambientação aqui, mas como eu não vou esperar 15 anos pra me tornar um supervisor e ganhar 15 mil? Eu não vou esperar 30 anos pra me tornar um gerente e ganhar 30 mil, sabe? Eu falei, eu sei que com 25 anos eu posso ganhar 30 mil por mês. Eu sei que com 25 anos eu posso ganhar 50 mil por mês. E foi isso que eu fiz, né? Então, eu fui buscando a maneira de fazer isso. Eu comecei a reacender o meu desejo de ensinar inglês, comecei a entender ali o processo da internet, como que eu poderia distribuir o meu conhecimento, montar o meu curso online, entregar isso para as pessoas através da internet, né? Entregar isso para o Brasil inteiro, até mesmo para o mundo inteiro. E essa busca sempre por mecanismos para solucionar os meus problemas foi o que me fez conhecer o marketing digital, criar o meu produto na internet, começar a vender e ir crescendo, né? E cara, não adianta. Se você quer enriquecer, se você quer criar alguma coisa incrível, faça na internet, porque a internet ela tem uma escalabilidade que eu nunca imaginei que eu, um carinha simples, alcançaria 180 mil seguidores no Instagram, faria 15 mil alunos comprando o meu curso, confiando no meu método, teria mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais, só de gente que gosta de assistir os meus conteúdos, que assiste, que aprende alguma coisa comigo, né? Então a internet ela toma uma proporção. E se você parar pra pensar, essa proporção imensa que eu tomei, ela ainda é pouca, porque se eu tenho só 200 mil seguidores, cara, imagina quando eu tiver, sei lá, a Virgínia tem 50 milhões de seguidores, né? Então imagina quando eu tiver, não quero ser igual a Virgínia, ter 50 milhões de seguidores, mas imagina se eu tiver 2 milhões de seguidores, imagina se eu tiver 3 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, e eu sei que eu vou chegar lá, porque eu quero chegar lá, e eu tenho um plano pra chegar lá, né? Quando você tem um plano para atingir algum objetivo, por maior que seja ele, se alguém já atingiu, você também pode atingir. Basta você seguir o seu plano e, claro, ele tem que ser efetivo, né? Você tem que estruturar ele ali de uma maneira que não pode ser de qualquer forma para que você fique falando qualquer coisa. Então, essa ideia de... Acabei me desestruturando porque passou uma pessoa e ficou me olhando, e aí eu perdi um pouco a minha ideia. Mas voltando aqui, né? E aí, com isso, eu fui montando o meu plano para poder sair ali do CLT, embora eu amasse aquela galera, amasse viajar. Viajei para 18 países, fui para França, Espanha, fui para, nossa, Japão, Marrocos, enfim, muitos lugares legais que me permitiram crescer cada vez mais. E aí eu fui buscando essa forma, esse mecanismo para melhorar, para ganhar mais, fui construindo meu curso online, foi dando certo, a galera da seleção não sabia, no final, quando eu já tava para sair, eles estavam sabendo, né, e aí eu aproveitei que eles começaram a saber, que eu já tava ganhando mais, né, então eu ganhava, o meu salário era 3 mil reais, e eu já tava ganhando em um dia no digital o que eu ganhava ali o mês inteiro trabalhando na CBF, dedicando horas e horas do meu dia. Então eu pensei, cara, se eu me dedicando 9 horas aqui por dia, eu tô fazendo isso dar certo, imagina se eu dedicar 9 horas por dia no meu negócio, né? E foi aí que eu tomei essa decisão linda e maravilhosa. Mas essa decisão veio também acompanhada de um cansaço, né? Deixa eu beber meu café com leite, que já tá até frio. Essa decisão veio acompanhada também de um cansaço, porque, como eu falei, eu entrei lá na CBF por causa do inglês, então eu meio que era a ponte e eu fui me tornando, como eu era esse mecanismo para solução, eu resolvia tudo e embutiam tudo em mim. Taca pro Igor que ele vai resolver. Ah, fornecedor internacional, não sei o que, taca pro Igor. Ah, fechamento de jogo, cancelou o jogo, taca pro Igor. Então eu comecei a absorver muitos pepinos muito grandes em que eu não era pago para fazer isso, né? Então a proporção da responsabilidade que eu tava lidando, eu comecei a perceber que era muito maior do que o meu salário. E aí isso foi me deixando mais desgostoso ainda da coisa. E também era muita correria. Então quando eu tava nas viagens ali com as seleções, por ser essa pessoa também que faz tudo, me deixavam tudo nas costas. Então eu
acordava muito cedo, dormia muito tarde, minha imunidade caía, eu ficava doente, era trabalho pra lá e pra cá o tempo todo, sendo babado de jogador de futebol, então isso era uma coisa que me incomodava muito também. Eu falei, cara, não quero isso daqui, eu adoro isso aqui é muito legal, tenho certeza que tem milhares de profissionais no Brasil que gostariam muito de ter essa oportunidade que eu tenho aqui de estar com a seleção brasileira, a seleção que mais ganhou a Copa do Mundo na história do futebol, mas não é pra mim, não é o meu propósito, né? E aí eu já tinha reacendido o meu propósito de ensinar inglês, já tava ensinando inglês na internet, já tinha muitos alunos chegando, já tava fluindo a coisa, já tava andando ali. E beleza. Aí isso foi dando certo, foi crescendo, foi estimulando, né? Foi bombando e tudo mais. Até que eu tomei a decisão de sair. Tomei a decisão de sair e foi a melhor decisão da minha vida, né? Eu permaneci até hoje, eu tenho o meu curso online, né? No vídeo anterior, eu fiz esse relato, né? Dizendo que tem um caminhão passando aqui agora. Então, no vídeo anterior, eu fiz esse relato falando que eu passei por umas dificuldades, por que eu passei por essas dificuldades, né? E como que eu busquei resolver elas. Então, o meu faturamento que eu fazia 100 mil, 150 mil por mês, ele simplesmente abaixou por alguns motivos. E eu buscando soluções malucas, tive que demitir pessoas. Então, foi e tem sido ainda, até o momento que eu gravo esse vídeo, tem sido ainda muito massacrante de resolver esse problema. Bom, então essa foi basicamente a minha jornada empreendedora, como que eu comecei a empreender, como que isso sempre foi sendo despertado dentro de mim, como que isso foi acontecendo para que eu chegasse aqui até hoje com a minha empresa Talk to You, já tendo faturado mais de 3 milhões de reais, a gente tendo um faturamento recorrente todo mês, vendendo. Tenho certeza que a gente ainda vai vender muito mais, porque o meu objetivo é ensinar inglês pro Brasil inteiro, e só 15 mil pessoas entraram no meu curso, e só 180 mil pessoas me seguem nas redes sociais. Então, eu ainda tenho muita gente para ensinar inglês com o meu propósito. E com uma nova empresa que eu tô começando, né, nessa jornada empreendedora. Quem perdeu o último vídeo, eu criei relatando sobre como tá sendo essa jornada de montar uma nova empresa do zero. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque por ser muito criativo, eu tenho esse lado que explora muito as coisas e que quer ver o que eu criei dando resultado e dando frutos. Né? Foi isso com o meu curso de inglês, já está plantado, funcionando. Agora eu só controlo ele, eu recepciono os novos alunos, eu acompanho os alunos. E essa nova empresa que também vai ser um sucesso. Então, se você perdeu esses conteúdos, vai aparecer aqui na tela em algum lugar para você assistir. Se você quer ser meu aluno e estudar inglês comigo, vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada. Eu já formei muita gente. Em menos de um ano eu te deixo fluente, mesmo que você não saiba nada, tá? Então clica no link aqui da descrição para você vir pro meu curso. Já na primeira aula eu te dou umas boas-vindas. Eu mesmo mando mensagem. Cara, eu sou muito dedicado e eu sou muito feliz com o que eu faço. Então quando uma pessoa entra pro curso, a minha alma sorri, porque eu sei que é uma transformação que vai ser feita ali. E que daqui a alguns meses a pessoa vai me mandar uma mensagem falando: Igor, graças a Deus eu entrei pro seu curso. Porque é isso que acontece, né, com os alunos. Mas, enfim, isso é um papo para outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal. Assiste meus outros vídeos para você continuar aprendendo muita coisa comigo. Ou só vendo a minha história, vendo o que eu tenho para falar para você. E a gente se vê nos próximos vídeos.